1 Samuel 7. E os homens de Quiriate-Jearim vieram e ergueram a arca do Senhor e a trouxeram para dentro da casa de Abinadab no outeiro e santificaram Eleazar, o seu filho, para guardar a arca do Senhor. Samuel exorta ao arrependimento, e sucedeu que, enquanto a arca permanecia em Quiriate-Jearim, o tempo foi longo, pois se passaram 20 anos, e toda a casa de Israel lamentava pelo Senhor. E Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: Se verdadeiramente retornardes ao Senhor de todo o vosso coração, então ponde de lado os deuses estranhos e removei Astarote do meio de vós, e preparai o vosso coração para o Senhor, e servi a ele somente, e ele vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel verdadeiramente puseram de lado os Baalins e Astarote, e serviram somente o Senhor. Os filisteus são vencidos, e Samuel disse: Congregai todo o Israel em Mispá, e eu orarei por vós ao Senhor. E eles se reuniram em Mispá, e tiraram água, e a derramaram diante do Senhor, e jejuaram naquele dia, e ali disseram: Pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispá. E quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam reunidos em Mispá, os senhores dos filisteus subiram contra Israel. E quando os filhos de Israel ouviram aquilo, ficaram com temor dos filisteus. E os filhos de Israel disseram a Samuel: Não cesses de clamar por nós ao Senhor nosso Criador, para que ele nos salve da mão dos filisteus. E Samuel tomou um cordeiro que ainda mamava, e o ofereceu inteiramente como oferta queimada ao Senhor. E Samuel clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor o ouviu. E enquanto Samuel oferecia a oferta queimada, os filisteus se aproximaram para pelejar contra Israel. Porém, naquele dia o Senhor trovejou com um grande trovão, naquele dia, sobre os filisteus, e os desmantelou, e eles foram feridos diante de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispá, e perseguiram os filisteus, e os feriram, até eles chegarem abaixo de Bet-car. Então Samuel pegou uma pedra, e a colocou entre Mispá e Sem, e chamou o seu nome de Ebenezer, dizendo: Até aqui o Senhor nos ajudou. Assim os filisteus foram subjugados, e eles não entraram mais no termo de Israel, e a mão do Senhor esteve contra os filisteus todos os dias de Samuel. E as cidades que os filisteus haviam tomado de Israel foram restauradas a Israel, desde Ecrom até Gate, e os seus termos Israel libertou das mãos dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus, e Samuel julgou Israel todos os dias da sua vida. E ele ia de ano a ano e rodeava a Betel e Gilgal e Mispá, e julgava Israel em todos aqueles lugares. E o seu retorno era para Ramá, pois lá estava a sua casa, e lá ele julgava Israel, e lá ele edificou um altar ao Senhor.